Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui a resolução de mais uma questão do Enem 2024, língua estrangeira, opção espanhol. Galera, a gente sempre começa pela perigrafia, né? E dando uma olhada aqui na fonte, a gente percebe que é um texto que está no livro Manuscrito Anônimo de Tlatelolco, que nome complexo, um livro de 1528, né, que está disponível aí em BiblioWeb, .bc.unam.mx, que é um texto aí, né, do domínio do México. Bom, o enunciado na questão nos diz o seguinte: nesse poema, o eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca que testemunha. Então vamos pensar o que esse eu lírico aí está narrando para entender qual foi o fato que ele testemunhou, né? O título desse texto é Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, é como se bebiéramos água de salitre. Bom, é um texto forte, né? É um texto que está narrando um cenário de destruição. Ele está dizendo que as casas, por exemplo, não tinham mais teto. Olha quando ele diz assim, ó, derteteadas estão las casas, enrojecidas tienen sus muros. Ou seja, os muros estão avermelhados. Avermelhados de quê? De sangue. Os muros apresentam manchas de sangue. E diz que os rios também estão assim, quando ele fala rojas están las aguas. Ou seja, as águas dos rios estão vermelhas, né? Foi tanta destruição, tanto sangue que jorrou, que a própria água do rio se tornou vermelha, né? Estando como teñidas, ou seja, estão como coloridas mesmo. Alguém pôs cor nessas águas, né? Que não eram vermelhas. Então a gente tem aí um cenário de destruição dessa cidade aí de Tenochtitlan. Tenochtitlan. Complicado dizer esse nome, né? Mas o que essa questão está nos perguntando então, né? No fundo, ela quer saber o que é testemunhado ou narrado por esse eu lírico. E eu estou utilizando aqui testemunhado e narrado de certa forma, como aí talvez sinônimos, porque o fato que é narrado é a mesma coisa, é o mesmo fato que foi testemunhado, né? Ele está testemunhando uma coisa, ele está narrando uma coisa que ele testemunhou. É o que está na letra A? Destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis? É isso, galera. A gente tem um cenário aqui de destruição. Tá falando, né? Eu dei os exemplos aqui, por exemplo, da casa sem teto, das casas destechadas, ou dos rios, né, que foram coloridos aí com essa cor vermelha do sangue. Então a gente tem uma representação muito forte de um cenário de guerra, assim. Acabou de acontecer o conflito e olha só o que sobrou, né? E aí a gente tem que ter uma ideia que o enunciado nos disse que é a voz de um sobrevivente asteca. Então é alguém que passou por isso, né? E ele está vendo os horrores dessa destruição aí. E é justamente na letra A, destruição da capital pelos colonizadores espanhóis. Letra B, degradação do meio ambiente no entorno da capital do Império Azteca? Não, por dois motivos, né? Aqui a gente não tem falando de uma degradação do meio ambiente, tem a menção aos rios, né, estarem com as águas vermelhas, mas não é o foco do poema falar dessa destruição aí. E a gente tem uma narração, né, dizendo aí de destruição dentro da cidade, né? Então não está preso aí aos entornos da capital, né? Letra C, tristeza dos refugiados astecas ao deixarem a capital do império rumo ao exílio. Aqui a gente não tem nada que possa nos afirmar que essas pessoas são refugiadas, né? E além do mais, dado esse cenário de horror aí, e a voz de um sobrevivente dizendo, ele não está focando nessa tristeza de refugiados astecas. Seria uma questão muito longe, né? Essa questão de ser refugiado não está presente aqui, muito menos a questão do exílio. Letra D, a aflição dos astecas ao receberem os colonizadores espanhóis na capital do império. Olha, a questão da aflição dos astecas, né, de certa forma aparece ali no verso, nos vimos angustiados, né? Con esta lamentosa e triste suerte nos vimos angustiados, que está bem aqui nesse pedacinho. Mas, novamente, esse é um pedacinho, né? Por isso que é um trator de redução, é um pedacinho do texto. O texto fala de algo maior, fala da destruição da capital.
Ou letra E, resistência dos astecas às mudanças feitas pelos colonizadores espanhóis na capital do império. Resistência dos astecas, galera, isso daqui não está sendo tratado, né? A gente tem uma ilogicidade aí. O eu lírico narra a destruição deixada pelos colonizadores espanhóis, mas não faz menção a essa resistência, ou uma possível resistência, né, que poderia ter existido. Ele simplesmente trata do cenário de destruição. Então, não é a nossa alternativa correta. A gente fecha essa questão aqui de nível fácil, marcando letra A, bem tranquila de entender esse cenário de destruição que está pulsante aí, está pungente nesse poema. E é isso. Aí a gente se vê na próxima, galera. Tchauzinho.